Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre cursos de mestrado e de doutorado reconhecido pela CAPES. E nós vamos idealizar esse vídeo, fazendo um retorninho aí do que seria então a CAPES e o reconhecimento da CAPES para responder algumas perguntas, ou seja, para você começar a compreender ou para você colocar sua compreensão mais profunda ainda a respeito dessa temática. E como eu sempre falo para vocês, todos os comentários que vocês deixam aqui, a gente lê com muito carinho e faz pautas em cima disso, porque tem muitas dúvidas que vão surgindo. E essa pauta de hoje em especial foi feita porque muitas pessoas deixaram a seguinte mensagem: mas professora, eu li no site, estão me ofertando, estão mandando e-mail de um mestrado ou de um doutorado EAD, que é prometido por uma instituição internacional que diz que é reconhecido pela CAPES. Então vamos lá entender um pouquinho sobre isso, para que você não caia nessa armadilha no sentido de que é reconhecido pela CAPES. O máximo que pode existir é uma incidência, uma possibilidade de reconhecimento através da convalidação, e a gente vai falar a respeito disso. O que é a CAPES, tá? A CAPES, eu vou colocar aqui para vocês, começando. Então, vamos lá. O que é, então, o reconhecimento pela CAPES? Primeiro, a gente vai voltar um pulinho. O que é a CAPES? Vamos entender. Eu posso colocar para vocês, nesse momento, que a CAPES ele é um órgão regulamentador, tá? Ele faz parte do MEC, então lembra, Ministério da Educação, todos os cursos para ser reconhecidos, serem válidos, eles precisam passar pelo Ministério da Educação, recebe um número, é um registro ali, como se fosse, para você dirigir, você precisa fazer o quê? Fazer o processo de tirar a carteira de habilitação. Essa regulamentação vai fazer com que você possa conduzir um carro regulamentado. Você quer fazer uma compra, declarar imposto de renda, você como cidadão tem um número de CPF. Esse número de CPF, esse registro, faz com que você possa exercer ali os seus direitos como cidadão. Enfim, você tem num sistema, tá? Num sistema ali de funcionamento de um país, várias regulamentações. O MEC, então, regulamenta essa educação. Então, ele é um órgão federal, tá, que regulamenta os cursos. A CAPES, ele seria a parte que regulamenta os cursos de pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Lato sensu, a gente já fez um vídeo aqui, quando nem todos são necessários que haja essa regulamentação pelo MEC. Se você tem dúvida, dá uma olhada, mas quando tem é o MEC que regulamenta. Só que no caso do stricto sensu, tá? Mestrado e doutorado, quem vai regulamentar, quem vai dar nota é a CAPES. Então, para ele exercer, para ele se identificar, para ele atuar como autônomo no sistema de pós-graduação, ele tem que ser regulamentado e reconhecido pela CAPES. Então, tem a portaria tal, que reconhece o curso XXX com o número tal. Ok, esse curso regulamentado no país, reconhecido pelo país, ele vai dar a sua titulação, o seu direito de exercício como mestre e como doutor. E esse direito como exercício reconhecido pela CAPES, ele vai fazer com que você possa participar de processo seletivo, para que você participe da categoria para mensuração de salário, então você tem um teto mínimo para dar aula se você é mestre ou se você é doutor, e aí ele vai te dar esse reconhecimento. Agora, no processo de educação, no processo de reconhecimento, é óbvio que existem instituições internacionais. Aí você vai me perguntar, mas elas são reconhecidas no país? Depende, tudo depende. Pela CAPES existe um processo. Não daria para ser reconhecido pela CAPES, porque a CAPES é um órgão nacional e ela avalia os cursos de stricto sensu nacionais. Então, vamos pensar nisso aí. Como que ela faz essa avaliação? Então, vamos pensar que existe uma necessidade,
sequência de coisas, de fatores, de variáveis que a instituição tem que seguir. Então, por exemplo, vem a portaria da CAPES que vai regulamentar. Ela diz que os professores do curso de mestrado e doutorado têm que ter, no mínimo, titulação X, também reconhecida pela CAPES, tem que ter número de publicações, tem que ter pesquisas, tem que ter projetos, tem que ter grupos de pesquisa, tem que ter uma estrutura física, um lugar onde possa ter as visitas técnicas. Então, vai uma comissão de visita técnica para analisar, para avaliar aquela instituição, o espaço da instituição. Ou seja, essa avaliação ela é feita em âmbito no Brasil. Não tem como você falar assim, o curso da faculdade X, lá do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, é reconhecido pela CAPES. Porque teria que, esse ordenamento jurídico de espaço teria que estar subjugado à CAPES, subjugado ao território brasileiro. Não tem como mandar uma comitiva daqui para ir lá para avaliar o curso de uma universidade X e Y em outro país. Isso aí teria que ter um tratado internacional, um monte de questões que não cabe aqui a gente discutir. O que eu quero trazer para você é essa reflexão do que é esse curso reconhecido pela CAPES. Quando a CAPES avalia, quando a CAPES fala assim, então você como curso, você como instituição, que a gente está te dando o direito de ministrar esse curso em nível de estricto sensu, vai cumprir essas exigências e eu vou te fornecer uma senha dentro do meu sistema. Esse sistema chama plataforma Sucupira para você alimentar com todas essas informações. Então, você vai me dizer quem são os seus docentes, o seu edital, quantos alunos tem você abriu vaga, qual foi o processo de seleção, qual é a classificação desses alunos, quantos alunos se inscreveram. E aí a CAPES vai começar a avaliar, na verdade ela avalia todo esse processo de funcionamento. Esses dados você consegue encontrar lá no próprio site da Sucupira, da CAPES, perdão. Tem lá CAPES, Sucupira. Se você colocar, alunos que entraram em 2019, produção acadêmica do aluno, você tem como acompanhar tudo isso. E todo esse cenário a CAPES vai avaliando durante o quadriênio e vai avaliando para dar nota do curso. Essa nota, então, uma vez que a CAPES avalia, não é uma avaliação final. Essa avaliação é feita constantemente, anualmente, fechada a cada quadriênio, para que possa dar essas notas de 3 a 7, 3 a 5 para programas nacionais e 6 e 7 quando trabalha em nível internacional, que faz parceria com instituições, os alunos vão, publica fora, enfim, são outras questões, mas nós não estamos nesse vídeo falando sobre critérios de que a CAPES avalia. O que eu quero que você entenda junto comigo é esse processo, o que é esse reconhecimento da CAPES. Para você entender que quando uma instituição do Chile falar é reconhecido pela CAPES, isso está muito errado. Primeiro, você tem que ir no site da CAPES para ver se procede essa informação. Segundo, cuidado com essas informações, porque assim, se você entender o que eu estou falando, você vai ver o absurdo dessa afirmação. Aí você vai me perguntar, mas professora, como que é feito então? Então essas faculdades dizem que é reconhecida pela CAPES? Veja bem, pela CAPES, nesse sistema da CAPES avaliar, da CAPES ir lá, deles terem acesso à plataforma Sucupira para ir fomentando ali os dados de brasileiros, de bolsas, de pesquisas, praticamente impossível. Agora, qual seria esse processo de reconhecimento, então? Você faz o seu mestrado ou seu doutorado numa instituição internacional, tá? Seja EAD, seja presencial, qualquer uma. E aí, você vai fazer em duas formas, ou três, mas vamos falar das duas principais formas de você tornar o seu mestrado reconhecido no Brasil, tá? Vamos lá. Então, não é a instituição. Você vai pegar o seu título, você optou por fazer o curso de mestre ou doutor fora do país, em uma instituição fora do país. E eu não estou falando em regime EAD ou presencial. Qualquer pessoa que resolve ter um título
de mestrado e doutorado fora do país. Beleza, você quer atuar agora no Brasil com reconhecimento através da CAPES. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um processo chamado de convalidação. Como que funciona esse processo de convalidação? Você pegou, foi lá, fez o curso de mestrado, fez os créditos, apresentou a dissertação e aí você vai entrar em uma instituição no Brasil. Veja bem, você fez o título, cumpriu tudo bonitinho, pegou o seu certificado de conclusão de mestrado ou doutorado, você vai entrar em uma instituição brasileira. A instituição é reconhecida pela CAPES e aí essa instituição, através da instituição reconhecida pela CAPES, ela vai avaliar todos os créditos, vai avaliar o seu trabalho final, tem uma comissão para isso, e aí eles vão falar, a gente aprova ou não aprova, a gente convalida ou não convalida. Então veja, você vai vai fazer internacional, vai ter que passar por um processo aqui, um processo burocrático, para que essa instituição convalide ou não convalide o seu mestrado ou o seu doutorado. Existe uma lista de instituições que fazem esse processo. A grande maioria faz esse processo, é remunerado, é um valor que você tem que pagar. E aí, o que pode ser que está confundindo você quando você pesquisa essas instituições que fazem essa promessa? A instituição pode estar referindo o quê? Alunos que fazem nosso programa conseguem convalidar, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, alunos de uma determinada instituição conseguem convalidar facilmente pela instituição X. Aí sim, só que esse processo vai ter que ser feito. Professor, isso é garantido? É todos? Isso eu não posso dizer. Cada caso é um caso. Eu já vi a mesma instituição que tem um acordo, um convênio que convalida e por um acaso, aquela banca não concordou, não convalida determinado trabalho. Enfim, é caso particular. Há algumas instituições internacionais que fazem convênios, mas aí é diferente. Não é o aluno que vai lá no exterior, faz por iniciativa própria, e aí ele quer convalidar no Brasil, é essa instituição aqui, com processo de convalidação. Agora, individual. Tem instituições que fazem convênios, mas aí você já se inscreve na instituição aqui do Brasil para fazer esse mestrado lá fora e depois voltar para o Brasil. O que eu vi muito acontecer isso foi a Universidade de Brasília, que fez um acordo, um departamento com a Universidade do Porto. E aí esses alunos se inscreviam na Universidade de Brasília, fazia tudo pela Universidade do Porto e fazia uma disciplina ou outra pela Universidade de Brasília. Aí saía esse mestrado ou esse doutorado via convênio, mas aí é outra situação. Por isso que você tem que entender quando você fala assim, não, mas eu vou fazer o curso numa universidade que me ofereceram o EAD e essa universidade diz que é reconhecida pela CAPES. Cuidado com isso. Eu não diria que é impossível, mas existe uma possibilidade dessa bem difícil e seria necessário que você sempre, qualquer afirmação, vá direto no site da CAPES. Lá tem tudo. Se você tiver dificuldade, liga para Brasília, eles atendem super bem e você vai conseguir tirar essa dúvida. Mas sempre tome cuidado. É muito interessante que você conheça isso e verifique se os créditos que você vai estar fazendo na instituição e o trabalho final, ele corresponde a uma universidade brasileira. Se não, fica mais difícil ainda você conseguir esse processo de convalidação, tá certo? Eu espero ter esclarecido. Esse mundo acadêmico tem essas variáveis bastante burocrática, mas é fundamental que você entenda para que você faça aí uma vida acadêmica de qualidade que atenda às suas expectativas pessoais. Se você não tem interesse de convalidar, não tem problema, é bom você conhecer também esse universo para ter a melhor escolha. Um grande abraço e não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal
e seus comentários, que assim como este, pode ajudar a fazer pautas aí e ajudar muitas pessoas na busca pelo conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!